Até eu fico esse negócio de, né, a quarta vez, mas enfim. Em 15 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, presentes os procuradores da República, Damares Rossi Baggio de Alencar e Emerson Carinho Siqueira, compareceu o senhor Fábio Andriani Gandolfo, CPF número 045-707-138-90, devidamente acompanhado por suas advogadas Camila Misturima, OBS 58443. Carolina Ferreira da Silva Lima, OBS 6798. a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição de uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas da lei. Observado todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto em seus artigos 4º a 7º, pergunta ao Sr. Fábio Gandolfo. As advogadas ora presentes são suas defensoras legalmente nomeadas para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renunciou o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto com suas defensoras, autoriza expressamente que está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 4, usina de Angra 3, montagem eletromecânica da usina de Angra 3, pretende responder às questões formuladas? Sim. Então, vamos às questões. Sr. Fábio, o senhor fez constar que a partir de maio de 2013 o senhor assumiu a gestão dos contratos nucleares, foi isso? O programa do ProSub, ele tem uma área, como eu comentei, que a gente chama de complexo radiológico. Então, é uma área ligada, lógico, que tem todos os cuidados, tem toda uma especificidade de área nuclear, e eu não tinha na minha equipe, lá do ProSub, ninguém que tivesse conhecimento técnico de área nuclear. Então, eu tinha conversado com o meu presidente à época, né, o líder empresarial, Benedito Júnior, que eu precisaria, se ele poderia me liberar algumas pessoas que estavam envolvidas nesse processo de Angra 3, e nós tínhamos outros pequenos contratos lá em Angra 3, em Angra 3, que eu precisava pelo menos uns 2, 3 recursos para me ajudar no desenvolvimento e em apoio à Marinha no projeto do complexo radiológico. Passado algum tempo, o Júnior me chama ao escritório e fala o seguinte: olha, aí cabe um parênteses, a área de energia não era ligada a ele, existia um líder empresarial da área de energia. No final de 2002 ou início de 2003, ele assume também, dentro das funções dele, a área de energia passou a ser liderada pelo Benedito Júnior. Quando foi, então, nessa data, maio, né, mais ou menos, de 2013, ele me chama e falou: olha, eu não vou lhe passar ninguém da área nuclear, da Odebrecht, mas eu vou lhe passar a área nuclear, acumulando então minhas atividades com o ProSub, com o INSEADA e agora com essa área nuclear. Na conversa que eu tive com ele, naquele momento, o processo de licitação existia, basicamente o grande projeto que tinha era o final da licitação, do processo licitatório de Angra 3 montagem, que não é minha especialidade, porque eu sou engenheiro civil. Era um consórcio que nós tínhamos formado por 4 empresas, já havia formado, já tinha sido passado da fase de pré-qualificação, etc. Já tinha sido definidos eram 2 lotes, 2 consórcios habilitados. E o nosso consórcio, então, era formado pela UTC, pela Andrade, pela Camargo e pela Odebrecht. Esse foi um primeiro ponto que me incomodou muito, porque a UTC é uma empresa pequena e, na minha cabeça, eu não entendia como uma empresa bem menor que a gente poderia estar liderando um consórcio desse tamanho.
conversei com o Júnior isso e ele falou assim, olha, acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer nesse contrato é solicitar a saída desse consórcio. Porque você vê interesse em continuar? Eu falei, não, eu acho que o contrato aqui nós vamos ter 1/7, um valor pequeno, liderado por uma empresa menor, um cliente muito difícil. Eu prefiro sair desse contrato e aproveitar as pessoas para aquilo que é o meu negócio principal, que era o próximo. Bom, mas vinha sido quem veio junto com esse contrato, com essa área, foi o Henrique Pessoa, que era o diretor de contrato, representando a Odebrecht lá no Agramon. Ele não tinha um cargo no consórcio, mas ele tinha até porque o consórcio ainda não havia sido formado, ainda faltava o resultado final da licitação. O Henrique era membro, vamos dizer, era o cara que atuava muito nisso. E o Henrique tem uma experiência muito longa, ele participou de Angra 2, participou de várias obras ligadas a ele. Bom, então eu participei muito pouco nesse processo. Basicamente as minhas participações foram uma apresentação que a equipe minha lá de Angra fez do orçamento, que a gente ia entregar a proposta de preço. Era um preço, na minha opinião, bastante apertado para uma obra muito complexa, eu vi muito risco nisso. Ela tinha a obra civil que deveria estar pronta, não estava pronta, estava com 50%, 60% executada, então nós íamos ter que trabalhar com montagem industrial junto com a parte civil, que é a pior coisa do mundo, quer dizer, ia ser uma obra com risco de produtividade ou de improdutividade muito alta. Então eu fui conversando com o Henrique na linha, falei, Henrique, nós precisamos ver como é que a gente sai desse consórcio, Bom, mas até então não tomamos nenhuma decisão assim mais efetiva. Quando foi, se não me engano, acho que não tenho a data aqui, em 19 de 9 de 2014 nós assinamos o contrato. Foi feita uma cerimônia lá na Eletronuclear, assinamos o contrato e um pouco antes dessa assinatura do contrato eu já tinha ido fazer uma visita ao presidente Otton, e eu comentei com ele que a Odebrecht gostaria de sair do consórcio, porque logicamente essa saída precisaria ter a aprovação da Eletronuclear. E ele me disse o seguinte, olha, se vocês forem sair, vamos primeiro firmar o contrato, até porque nós precisamos analisar se a saída de vocês não inviabiliza o consórcio de vocês por uma questão de habilitação técnica, né? Porque geralmente essas licitações você tem que apresentar os atestados técnicos. Eu achava que não, porque nós tínhamos na UTC principalmente na UTC, ela tinha bastante atestação técnica, porque ela é uma empresa de montagem. Bom, resumindo a isso, então ficou nisso. Assinamos o contrato, eu não sei se um pouco antes da assinatura do contrato, mas enfim, na época da assinatura do contrato, o líder do consórcio, chama Ricardo Pessoa, me convocou para uma reunião, através de e-mail, esse e-mail tem registro, dizendo que precisaria ter uma conversa com os participantes. Vou fazer um parênteses aqui, já nessa época já existia previsão no contrato, no edital, que os contratos os dois consórcios vencedores, porque eles não deixavam, isso foi uma coisa até interessante, até saiu essa coisa de que nós combinamos o preço. Eram 2 lotes e 2 consórcios participando, e você só podia ganhar um lote. 2 preços, 2 lotes, só 2 participantes, e você só podia ganhar um lote. Ora, para que eu vou dar desconto? Eu não posso ganhar 2 lotes. Então, eu não precisava dar desconto, porque um lote já era nosso e um lote já era do outro. Então, se fez muita história, eu vi até nos jornais. Assim. Era assim a regra do jogo. Certo ou errado, a regra do jogo era isso. Bom, foi colocado, teve o e-mail convocou, e basicamente a conversa do
que teve da reunião, a grande parte da reunião era o seguinte: perguntar para um dos membros do consórcio, que era o Flávio Barra, representante da Andrade Gutierrez, como é que estavam as obras civis, porque a gente ia mobilizar uma obra com muita gente para chegar lá e não poder trabalhar. O Flávio falou que estava indo muito mal a obra dele, estava atrasada, e ele estava com muita dificuldade na viabilização de recursos e de assinatura do termo aditivo, porque eles estavam renegociando a extensão de prazo do contrato. Então, basicamente, a reunião foi isso. Foi tratada de assuntos mais operacionais, de equipe, quem vai colocar o gerente disso, quem vai colocar aquilo, basicamente isso. E no final, o Ricardo, isso era a época de eleição, né? Nós estamos falando aí, se não me engano, em setembro de 2014. O Ricardo veio e falou assim: olha, eu assumi alguns compromissos políticos, notadamente com o PMDB, e eu queria compartilhar esses compromissos entre todos. Quem estava nessa reunião? Eu vou lembrar das pessoas que eu conheço, algumas talvez eu não conheço. Eu conhecia de São Paulo, da época de metrô, que ele trabalhou em São Paulo, Flávio Barra da Andrade, que parece que eu já não ouvia há muitos anos. Eu conhecia de São Paulo também na época de metrô, porque ele tinha sido gerente da Camargo, o Dalton, que foi um dos primeiros que teve relação. Né? O Ricardo Pessoa, eu acho que eu tinha visto ele uma ou duas vezes na Enseada, porque ele era sócio lá como investidor do Enseada do Paraguaçu. Tinha um representante da Tequinte, que é uma empresa argentina, mas o rapaz é brasileiro, Ricardo Oric. Tinha um representante da EB, que era uma empresa tradicional de montagem. Esse eu não conhecia, mas o nome dele é Renato, mas eu nunca tinha visto. E tinha um representante da Queiroz Galvão, que era o presidente da Queiroz Galvão, que eu também não o conhecia, conheci lá, fui apresentado lá, ele chamava Petro. Onde foi essa reunião? No TC, no Rio de Janeiro. No TC, no Rio de Janeiro. Então, essa reunião aí, no final, ele veio falar de acordo político, que tinha acordo político para pagar, tal. O Dalton, que estava do meu lado, falou: olha, Ricardo, já tinha a Operação Lava Jato. E já tinha as empresas começado a trabalhar forte na questão de compliance. O Dalton falou: Ricardo, você é maluco, né? Nós vamos agora assumir compromisso político nesse momento que o Brasil está vivendo, nem a pau, eu vou embora, eu saio do contrato. Aí eu estava do lado, né, do Dalton, o Dalton estava sentado aqui, o Ricardo lá, o Ricardo Brick aqui, o Flávio Barra na minha frente, eu me lembro bem da mesa, até porque não é tão distante. Eu virei para ele e ele falou: Flávio, é a sua opinião? Eu falei: olha, a minha opinião é o seguinte: primeiro, eu não cuido de parte política, eu não contribuo politicamente dentro da minha empresa, não é minha função. Primeiro. Segundo, eu sei que a Odebrecht faz contribuição política, então eu não sei se ela vai fazer contribuição política para esses caras. Então, e terceiro, que eu não concordo também, porque pelo momento que a gente está vivendo, acho que é um risco muito grande. Para quê? E veja mais, era final de governo. Então, a gente não sabia se os caras iam se eleger, não iam se eleger, se ia ter, não sei o quê. Para que nós vamos contribuir? E depois muda todo mundo. Vai que a eletronuclear passa a ser dominada pelo PP, pelo PT, não tem nada a ver, né? A gente não sabia. Então, Mas também não tinha como saber exatamente para que eles usariam esse dinheiro. Só havia assim, tem que entregar para o PMDB. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Veja, eu nem conhecia as pessoas do PMDB. Ele não falou quais pessoas seriam. Ele me falou que era para o PMDB. Sim. Então, a reunião terminou. Eu no elevador desci. Todos decidiram por recusar. Aí, não, teve uns que, eu não me lembro quem, mas teve uns que falaram: não, vamos ver ano que vem, quando a coisa mudar, definir politicamente quem vai ser o negócio. No caso do líder do consórcio, que era o TC e o Ricardo Pessoa. Não, Ricardo Pessoa ia pagar e já disse, ele deu a entender, não, ele Quando se mencionou, parece que mencionou que foi da Andrade Gutierrez. Não,
foi o Ricardo Pessoa. O Flávio, inclusive, eu me lembro bem, o Flávio falou na reunião assim: Ricardo, eu estou com a implantação do compliance na Andrade. Eu vou ter muita dificuldade desse tipo de compromisso, porque estava mudando naquele momento já a cabeça das empresas. Eu acho que já vinha um movimento de preocupação, que não dava mais para continuar do jeito que estava. Essa era a minha opinião. Essa é a minha opinião. Então o Flávio também foi contra. E aí, tá bom, acabou a reunião. E eu desci no elevador com o Flávio e o Dalton, que eu os conhecia de São Paulo. Eu até falei pro Dalton, me lembro, pro Flávio, falei: Flávio, você que está na obra civil, que era outro contrato, você não quer ficar com o lote da Odebrecht em Angra, lá nesse contrato? Aí o Dalton falou assim: o meu também, eu quero sair. Aí ele falou: vocês estão brincando, né, que eu vou ficar eu sozinho com essa turma das empresas menores. Então essa foi o fato real. Depois, posteriormente, teve lá esse processo todo de delação, de não sei o quê, mas a minha participação foi isso. Não pagamos, tenho certeza, investiguei, não autorizei, não conversei com o Benedito Júnior sobre isso, nem sequer conversei com ele sobre isso. E obrigatoriamente isso precisaria passar por ele para que Sempre. Eu não tinha poder de... em relação a essa decisão. Não tinha poder para isso. Você tinha sempre que pedir autorização superior. Mas nem pedi, porque eu achei um negócio tão absurdo. Até num depoimento que eu dei outro dia na Polícia Federal, se me perguntaram sobre isso, eu achei assim, meio minha posição assim, falei: será que é para dividir mesmo? Será que não é um compromisso da UTC e que ele está querendo dividir o bolo entre 7? Essa foi minha leitura. Então, foi isso que aconteceu. Esse foi o fato. E o senhor ficou sabendo posteriormente de mais alguma informação relacionada a isso? Não, o que eu soube depois, conversando com o Henrique, e tanto que nós hoje somos, estamos no CAD, né, fazendo... Não? Eu posso falar? Desculpa. Achei que isso está sob sigilo, né? Mas teve sim um trabalho anterior que eu não participei de acordo de mercado. Tá. Quer acrescentar alguma coisa? Não, de Angra não. Doutor, alguma? Tem algum outro esclarecimento, Fábio, que você deseja fazer em relação ao ponto de fato que tenha serviço envolvido, que tenha sido mencionado o teu nome? Nesse caso, não. Não, com relação a outro caso. Acabou? Sim. Então eu posso dizer. Bom, sobre Angra não mais. O que eu queria só comentar, acho que até comentar o seguinte, que nessas pesquisas que a gente está fazendo interna, eu vi uma troca de e-mails sobre um tema que envolve linha 4, mas depois, olhando com mais atenção, envolve linha 4 como PPP. PPP não tem nada a ver com obra, tá? Porque, assim, nós fizemos a obra, né, com construtora, depois houve uma nova licitação, que eu não participei dela, que foi a licitação para a concessão da linha. Hoje, a linha 4 do metrô de São Paulo, ela é comandada por um consórcio que chama, acho que CLA, não sei o que, linha amarela. Tá? E existiu um e-mail trocado entre Benedito Júnior e um outro funcionário do Odebrecht, onde eu sou copiado de um provável pagamento de programação, tipo esses de programação. E eu entendi que eu fui copiado porque as pessoas que são os beneficiários deles são as mesmas que trabalharam ou que eu conhecia na época do metrô linha 4 como obra civil. Mas eu não tenho nenhuma relação com isso, então foi simplesmente, provavelmente, para tomar conhecimento, também não sei se ocorreu ou se não ocorreu. Esse é um tema. O segundo tema que eu comento foi que durante a minha gestão aí de transportes metropolitanos, eu forneci algumas pessoas
porque a Odebrecht estava participando de uma licitação muito pequena, de um valor pequeno, de um contrato pequeno, de um corredor de ônibus para uma empresa que também é vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, que se chama EMTU. E eu basicamente forneci as pessoas, esse contrato foi ganho, eu assinei porque eu tinha a procuração da empresa por conta de ser o responsável pela secretaria, as obras da secretaria, mas não toquei essa obra, nem mobilizei nada, foi um outro recurso da Odebrecht, mas vi também uma troca de e-mails entre Benedito Júnior e Marcelo, onde, se não me engano, eu sou copiado, mas provavelmente eu sou copiado porque eu tinha fornecido pessoas, mas não participei, não tive nenhuma ação sobre isso. Nessas mensagens que o senhor aparece copiado, estavam sendo acertadas também programações? Na mesma linha. Referentes à linha? Na mesma 4. linha. Na linha 4, PPP, cuidado, é um outro contrato, tá? Um outro o senhor sócio. deu algum valor, alguma coisa? Não. Ou codinomes envolvidos? Não. Inclusive não guarda nenhuma relação com aqueles codinomes que eu já tinha. Tá? Sim. As doutoras têm alguma? O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração Não. sobre o que foi dito já? Não. As senhoras? Doutores? Não. Então, faremos o encerramento da gravação referente ao termo de declaração pública nesse momento.